Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção e priorização de projetos no Project Online. Esse vídeo é a parte 2, na qual a gente vai focar sobre as restrições de recursos. Então, há um tempo atrás, eu havia feito um vídeo sobre seleção e priorização de projetos. Nesse vídeo eu detalhei exatamente como que funciona o processo, o que a gente tem que levar em consideração, quais são as opções que nós temos, enfim. Então, foi um vídeo bem mais detalhado sobre a seleção e priorização de projetos. Mas esse vídeo acabou ficando um pouco longo. Então, como o vídeo ficou um pouquinho longo, eu resolvi separar em duas partes. E aí agora essa parte é uma parte complementar na qual a gente vai colocar o nosso foco em analisar as restrições de recursos, tá bom? Se você quer saber um pouco mais, se você está chegando a esse vídeo, mas precisa saber um pouco mais sobre o processo de seleção e priorização de projetos e você ainda não conhece muito bem, eu recomendo que assista o vídeo 1, tá aqui o link para o vídeo 1. Assiste esse vídeo e depois volta aqui nesse para poder trabalhar nessa parte de recursos, né, de analisar a disponibilidade dos recursos. Uma coisa interessante também é que essa apresentação que foi feita, que já está disponível aqui no canal, ela tem um arquivo PowerPoint que você pode fazer o download e aí você pode usar na sua empresa se você precisar apresentar isso para os seus executivos ou se você precisar fazer algum tipo de apresentação corporativa para explicar como essa funcionalidade pode ajudar no seu dia a dia, é só fazer lá o download da apresentação, está disponível nesse link aqui. Para a gente poder começar antes da gente começar rapidinho, só para falar um pouquinho mais sobre mim, meu nome é Rafael Santos, eu sou consultor PPM na Sensei Project Solutions. A Sensei é uma Gold Partner, né, Microsoft Gold Partner, no que tange a competência gerenciamento de projetos e portfólio através da solução PPM. Sensei fica em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Além da Sensei, eu já trabalhei também em outras empresas e participei de mais de 100 projetos de adoção da solução PPM, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e na África. E tenho aí um portfólio de mais de 500 alunos treinados, né? Pessoal que é gerente de projeto, pessoal que exerce o papel de administradores, o pessoal que exerce também o papel de membros de equipe. Tenho livros publicados, sou palestrante. Então, eu sou MVP, né, que é o Microsoft Most Valuable Professional, é um título de reconhecimento que a Microsoft oferece para alguns profissionais. Eu criei o primeiro treinamento virtual sobre Project Online disponível de maneira integral e gratuita. Está disponível no Microsoft Virtual Academy. Então, o MVA é um site que a Microsoft, que os profissionais que trabalham com a Microsoft publicam conteúdo, publicam vídeos, treinamentos gratuitos. Eu criei um vídeo há um tempo atrás, na verdade não um vídeo, né, uma série de vídeos sobre a administração do Project Online. Então, se você é um administrador do Project Online e está procurando fazer um treinamento, você pode acessar o MVA, procurar por administração do Project Online e lá você vai encontrar o treinamento que está dividido, se eu não estou enganado, em 9 módulos. Para finalizar também essa parte aqui, eu escrevi um livro, né, o ano passado, foi publicado esse ano, 2017, chamado Criando Fórmulas e Indicadores no Microsoft Project. Então, é um livro que é focado para os profissionais que são gerentes de projeto e que desejam aprender ou desejam ter aí as boas práticas, maior conhecimento na construção de fórmulas e indicadores no Microsoft Project. Então, você encontra aí o livro na Amazon, você encontra o livro na Saraiva, em várias editoras aí aqui do Brasil. Bom, quando a gente fala aqui, só para a gente recapitular, né, a parte de seleção e priorização de projetos, análise de portfólio, o que a gente quer, na verdade, é fazer certos projetos certos, né? Todas as empresas têm um budget limitado em termos de orçamento e também tem recursos limitados, né? Não tenho recursos para eventualmente fazer todos os projetos que eu gostaria. Então você tem diferentes áreas aqui diferentes ideias, desculpa, vindo de diferentes áreas, né? Então você tem ideias que a área de manufatura vai te passar, ideias que a área de planejamento e desenvolvimento vai ter, segurança, serviços, marketing, todas essas ideias, né, são propostas de projetos. E o que as empresas precisam fazer numa periodicidade? Elas precisam pegar essas ideias e entender quais são as ideias ou quais são as propostas de projeto que estão alinhadas com os objetivos estratégicos da organização.
E aí, baseado nisso, eu vou começar a fazer análise dessas ideias, eu vou começar a colocar as ideias umas contra as outras para poder entender o que, que nós estamos fazendo, o que está sendo solicitado, qual a importância disso, qual a relevância disso dentro do processo estratégico da organização. E quando a gente fizer isso, a gente vai poder analisar quais são os projetos que a gente vai aprovar. Nesse caso, a gente vai focar aqui, como eu tinha comentado, né, essa apresentação, na parte de restrições de recursos. Então, todas as outras áreas que fazem parte dessa competência de análise de portfólio, elas não vão ser trabalhadas aqui porque elas já foram trabalhadas no vídeo passado, tá? Então, se a gente fosse analisar aqui essa imagem, a gente tem todas as ideias aqui vindas das diferentes áreas, a gente tem competências, diferentes etapas dentro da análise de portfólio, né? Alinhamento estratégico, priorização dos projetos, restrições de custos, enfim, restrição de recursos para a gente poder ter a lista de projetos aprovados. Então, a gente só vai focar nessa última etapa aqui. Antes da gente fazer a parte de demonstração, eu queria falar um pouquinho sobre quais são os requerimentos para a análise de recursos. Então, para que a gente tenha condições de fazer uma análise de recursos dentro do nosso portfólio através do Project Online, nós precisamos atingir alguns requerimentos, ok? Eles são os seguintes. Primeira coisa, eu preciso ter um campo, eu preciso criar um campo, construir um campo que esteja associado à entidade recurso, para que esse campo seja utilizado para mapear os meus recursos genéricos em comparação com os meus recursos humanos. Normalmente, esse campo é chamado de função ou papel. Então, o que, que significa isso? Dentro do Project Online, você tem os seus recursos genéricos, que são as funções que eu preciso ou os papéis que eu preciso para executar um determinado projeto. Por exemplo, eu posso ter um recurso genérico que é o meu gerente de projeto. Então, ele assume o papel do gerente de projeto, né? Eu posso ter um recurso genérico que é o meu analista de negócios, por exemplo. Se a minha empresa for uma empresa de TI, eu posso ter o meu desenvolvedor. Eu posso ter, se a minha empresa for de engenharia, o meu engenheiro, por exemplo. Então, eu posso ter várias pessoas, humanos, né, recursos mesmo de verdade, pessoas que existem na minha organização, que executam esses papéis internamente, mas eu preciso ter recursos genéricos que representem esses recursos humanos, porque quando eu vou começar um projeto, eu não vou falar que eu preciso do Rafael, ou do Daniel, ou da Fernanda, ou do Flávio. Eu vou falar que eu preciso de um gerente de projetos, eu vou falar que eu preciso de um desenvolvedor, eu vou falar que eu preciso de um engenheiro, porque eu nem sei se o meu projeto vai ser aprovado, eu nem sei se eu tenho aquela pessoa, mas eu preciso de uma pessoa que tenha aquele conhecimento, aquele skill, né? Então, para isso, a gente tem os nossos recursos genéricos. Quando eu criar esse campo, que a gente pode chamar de papel ou função, aí o que, que a gente vai fazer? A gente precisa criar os nossos projetos, e ao criar esses projetos, eu preciso usar o recurso de compromissos de recursos, a funcionalidade de compromissos de recursos. O que, que é o compromisso de recurso? Tem um post no meu blog e eu vou deixar o link para você poder analisar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente, grosso modo, o compromisso de recurso é quando eu solicito alguém ou um papel, uma função para trabalhar no meu projeto. Então vamos imaginar que eu estou gravando esse vídeo agora no mês de setembro de 2017. Vamos imaginar que eu queira executar um projeto a partir de janeiro. Eu não sei quem são as pessoas, os recursos humanos da minha empresa que vão trabalhar, mas eu sei que eu preciso de um desenvolvedor, por exemplo. E eu preciso desse desenvolvedor entre os meses de janeiro e março. Então, eu posso solicitar um compromisso de recurso, que é justamente solicitar um desenvolvedor, e esse compromisso de recurso vai para um gerente de recursos e esse gerente de recursos vai ter condições de analisar se ele tem ou não alguém com esse perfil para trabalhar no meu projeto e vai poder, eu vou poder negociar com esse gerente de recursos para poder ter esse recurso, essa funcionalidade dentro do período que eu preciso. Então, para que eu possa fazer análise de recursos dentro do contexto da análise de portfólio, né, seleção e priorização de projetos, eu preciso ter meus compromissos de recurso lá lançados. Eventualmente, e é uma prática até um tanto quanto comum aqui no Brasil,
Muitas empresas não utilizam os compromissos de recurso, muitas empresas ainda não estão utilizando essa funcionalidade dentro do Project Online. Então, se você não está utilizando a funcionalidade de compromisso de recursos, eu posso eventualmente ter atribuições, né? Então, quando eu crio lá minhas propostas de projeto, eu posso, nas tarefas, atribuir os meus recursos humanos mesmo, as pessoas, e quando eu faço essa atribuição das pessoas, eu posso calcular a minha disponibilidade baseado nas atribuições. Mas essa não é uma prática recomendada, né, justamente pelo fato de que quando você tem atribuições, você já está bloqueando a agenda de uma pessoa. E você, eventualmente, não sabe se aquela pessoa vai estar disponível para trabalhar no seu projeto. Por isso que a recomendação é sempre utilizar os recursos genéricos, porque eu estou solicitando um papel e não uma pessoa. Tá bom? Mas para a gente poder trabalhar disso de maneira mais adequada, vamos para a parte de demonstração. Eu vou mostrar aqui no Project Online como é que isso tudo funciona e a gente vai fazer a demonstração aí completa de como que é feita essa análise de portfólio, né, com base nas restrições de recursos. Então eu vou fazer aqui a troca de tela e a gente vai lá para o Project Online agora. Bem, pessoal, então para explicar mais detalhadamente aqui no próprio site do Project Online, né, no ambiente do Project Online, como é que funciona essa parte das restrições, a primeira coisa que eu tinha comentado é sobre o campo personalizado que precisa ser criado, né? Então eu vou clicar aqui na Rodana e vou em configurações do PWA para a gente poder analisar aqui um pouquinho mais. Quando você estiver trabalhando com essa parte dentro da sua companhia, aqui em campos personalizados da empresa, eu criei um campo personalizado chamado função. Tá? Esse campo função ele está associado à entidade recurso, né? E se eu clicar nele aqui, eu vou perceber que esse campo personalizado função, como eu disse, ele está associado à entidade recurso e ele usa como referência uma tabela de pesquisa chamada função. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é que quando você vai utilizar esse campo para análise e seleção de projetos, né, para priorização de projetos dentro do teu portfólio, eu preciso marcar essa opção aqui, ó. Use este campo para recursos genéricos correspondentes, porque aí o que vai acontecer é que quando você tiver um recurso humano, né, uma pessoa que seja um gerente de projeto, por exemplo, você vai ter um recurso genérico chamado gerente de projeto. E o que vai unir essa pessoa, esse recurso humano, com esse recurso genérico, é justamente esse campo que foi criado, que nesse caso é chamado função, que vai ser o campo que vai ter o mesmo nome, né, gerente de projeto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na tabela função e abrir aqui a função, a gente vai ver quais são as funções que eu coloquei nessa companhia fictícia. Então, eu tenho analista de infraestrutura, analista de negócios, analista de processos, analista de suporte e assim por diante. Tá? Da mesma maneira que se eu vier aqui na minha área de recursos, por exemplo, deixa só a página atualizar. Se eu voltar aqui na minha área de recursos, o que vai acontecer? Dentro da área de recursos, eu tenho os analistas de infraestrutura. Quem são os meus analistas de infraestrutura que não são recursos genéricos? Aí eu tenho o Cássio e o Clécio. E o meu recurso analista de infraestrutura genérico, ele recebe o próprio nome da função, analista de infraestrutura. Da mesma maneira que eu tenho aqui analista de negócios, por exemplo, que é uma outra função. Eu tenho dois recursos não genéricos, ou seja, duas pessoas, né? A Uda Ilza e o Renato, e tenho o recurso genérico, que é o próprio analista de negócios, que é o nome da função que eu dei. Então, é interessante que eu crio os meus recursos genéricos e dou para os meus recursos genéricos os mesmos nomes que são dados à função. Então, se a gente perceber, eu tenho analista de infraestrutura, analista de negócios, analista de processos, analista de suporte e assim por diante, né? DBA, desenvolvedor e todo mundo. Uma vez que eu faço isso, deixa eu vir aqui para minha máquina em português. E aí, olha só que interessante. Imagina que eu tenho aqui um novo projeto, tá? Então, tem um projeto chamado Implantação e Adoção do Office 365. Eu disse que lá no processo de seleção e priorização, eu preciso submeter os compromissos de recurso. Como eu havia dito, aqui no link na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para um post que eu fiz que é mais detalhado sobre o compromisso de recurso. Mas, basicamente, como é que ele funciona? Imagina, então, que eu tenho esse projeto, implantação do Office 365, e eu vou precisar de um analista de negócios durante o mês de fevereiro, durante os meses de fevereiro e março de 2018, por exemplo. Então, eu vou vir aqui em recurso, adicionar recurso,
e vou criar a equipe da empresa. Só que como eu vou precisar de um analista de negócios, eu não sei quem vai ser o analista de negócios que vai estar disponível, mesmo porque o meu projeto nem foi aprovado ainda. Talvez ele seja só uma proposta de projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu analista de negócios, mas eu não vou pegar uma pessoa que é analista de negócios. Por exemplo, não sei se a Fernanda é analista de negócios, mas eu não vou selecionar a Fernanda. Eu vou selecionar um recurso genérico, que é o recurso chamado analista de negócios, porque eu vou solicitar um analista de negócios. Então, eu adiciono, dou OK, e aí eu posso vir aqui no modo de exibição e trabalhar com o modo de exibição planejamento de recursos. Quando eu venho no modo de exibição planejamento de recursos, eu tenho aqui o meu analista de negócios, e ao obter o meu analista de negócios, eu vou vir aqui em compromissos, adicionar compromisso. Quando eu adicionar um compromisso, eu tenho um analista de negócios, aí eu coloco o que ele vai fazer, por exemplo, levantar os requisitos do projeto, por exemplo. E aí eu vou colocar a data de início e término, né? Quando que eu preciso dessa pessoa? Eu vou precisar de uma pessoa com a mesma característica, com a mesma função, por exemplo, de 1º de fevereiro até, vamos dizer aqui, o final de março. E aí eu especifico se eu vou usar ele 100% do tempo, se eu vou usar uma quantidade de trabalho específica, mas vamos deixar aqui como 100% e aqui eu posso colocar um comentário. Precisaremos de um analista de negócios para levantar os requisitos funcionais durante os meses de fevereiro de 2018 a março de 2018, por exemplo. Né? Quando a minha empresa tiver estabelecido esse processo aqui, eu posso... Deixa eu só submeter aqui o compromisso, né? Vou submeter. E aí o que vai acontecer é o seguinte, se a minha empresa tiver estabelecido um processo de solicitação de recursos com gerentes de recursos e tudo mais, o que vai acontecer é que eu vou ter gerentes de recursos que vão ser notificados dessa solicitação. Quando eles forem notificados, eles vão poder analisar os recursos que existem, os recursos humanos, as pessoas com essa função analista de negócios e ver se eu vou ter condições ou não de ter alguém durante esse período lá dentro da minha solicitação para eu poder executar o meu projeto, tá bom? Mas, basicamente, de maneira bem simples, esses são os requisitos. Eu preciso ter o campo, função, né, para poder classificar as pessoas, para poder categorizar as pessoas, e eu preciso ter, dentro dos meus projetos, eu preciso enviar essas solicitações de compromissos de recursos para especificar quando que eu vou precisar das funções e qual é o montante de horas necessário para cada uma delas dentro do período nos quais eu preciso. Agora a gente vai voltar aqui para o Project Online para poder fazer o processo de seleção propriamente dito, considerando essas variáveis, ok? Vamos lá então. Bem, pessoal, então para a gente fechar o ciclo, nós já temos todos os requerimentos que são necessários para poder fazer a análise de portfólio e focar nas restrições de recurso, né? Então, eu vou vir aqui em análise de portfólio, a gente vai criar uma nova análise para a gente poder fechar esse ciclo e entender aqui como funciona. Eu vou criar uma nova análise de portfólio e vou colocar aqui o nome simples. Vou colocar portfólio 2017, 2018. Não vou colocar nenhuma descrição, nem vou associar nenhum departamento. O tipo de priorização que vai ser feita vai ser a priorização utilizando os fatores comerciais que foram definidos aqui na priorização dos objetivos estratégicos, que nós falamos lá no vídeo anterior, então eu não vou focar na explicação desse item aqui especificamente. Vou clicar aqui em selecionar projetos, para que a gente possa determinar quais são os projetos que nós vamos selecionar. E uma vez que eu tenho aqui a minha lista de projetos, eu vou selecionar todos, só vou remover 2 projetos aqui, que são o suporte 2º trimestre e o suporte 3º trimestre. Vamos imaginar que esses são projetos operacionais que eu não vou precisar comparar com o que está sendo solicitado pelas áreas. Vou clicar em OK. O custo, né, a restrição de custo que a gente vai ter vai ser o custo proposto, que é um campo personalizado que eu já criei. E aqui é a parte importante que realmente é o foco do nosso vídeo hoje. Nós vamos fazer um planejamento de recursos e nós vamos analisar os requisitos de recursos em relação à capacidade. Então, eu vou pegar o período que vai de julho de 2017 até julho de 2018. A granularidade vai ser de meses.
E eu estou fazendo aqui julho de 2017 a julho de 2018, justamente porque eu tenho alguns recursos que eu, nesse ambiente, cadastrei os compromissos de recurso a partir de setembro, né? Então eu tenho recursos que estão sendo solicitados para setembro, outubro, novembro e dezembro desse ano. Então eu quero incluir esse período de planejamento desse ano, ou seja, o segundo semestre do ano de 2017 e o primeiro semestre do ano de 2018. Não vou filtrar aqui nada, e aqui tem um campo muito importante, né? Ele pergunta: cada recurso deve ser mapeado para uma função principal, justamente para que a gente possa fazer aquela correspondência dos recursos humanos, né, das minhas pessoas, com os meus recursos genéricos. Então aqui eu vou usar o campo personalizado função, que é o campo que eu criei no meu ambiente, e aí eu faço a correspondência entre quantos recursos genéricos eu tenho, quantos recursos humanos eu tenho, qual é a capacidade e a necessidade que eu vou ter, ele faz esse balanceamento. Um outro ponto importante também, como eu falei, aqui eu não vou usar nenhum filtro, tá? Eu quero ver todos os recursos, né, todas as pessoas e os recursos genéricos do meu pool de recursos. E aqui ele vai me fazer uma pergunta, que é o seguinte: como é que eu vou analisar e vou considerar o impacto de capacidade para essa análise que nós estamos fazendo? Então, você tem duas opções. A primeira é somente os recursos e as atribuições comprometidos. E a segunda opção é atribuições e compromissos propostos. Tá? Qual que é a diferença entre esses dois? O que, que isso quer dizer? Quando você cria um compromisso de recurso, esse compromisso, ele a princípio, a partir do momento que ele é criado e solicitado, ele é classificado como proposto dentro do Project Online. Proposto significa que eu ainda preciso negociar esse compromisso que eu estou solicitando com o gerente de recursos, que é o dono daquele recurso, né? Então, quando eu solicito, por exemplo, um gerente de projetos, ou quando eu solicito um desenvolvedor, eu tenho alguém lá na outra ponta, né, que é o meu gerente de recurso, que vai especificar se ele vai ceder esse recurso para nós ou não, quem vai ser cedido ou não. E enquanto eu não tenho essa negociação formalizada, ela é tratada como um compromisso proposto, não comprometido. A partir do momento que o gerente de recursos dá o ok, ele dá o aceite, aí o compromisso passa a ser comprometido e não mais proposto. Tá? Então, o recomendado é que você sempre faça avaliações de portfólio com base em compromissos que são comprometidos, porque já foi acordado, você já tem aqueles recursos disponíveis. Mas aqui, para o nosso exemplo, eu vou trabalhar com compromissos propostos, porque eu ainda não tenho aprovação de nada, é um plano lá para o ano que vem, mas eu quero já fazer essa análise para ter uma ideia aí dos gargalos que eu vou ter. Então, eu vou considerar tanto compromissos propostos quanto compromissos comprometidos, tá bom? Feito isso, vou clicar aqui em priorizar projetos, porque eu vou ver qual que é a relação de priorização de cada projeto, né? E aí aqui eu tenho a classificação dos projetos de acordo com o que foi criado lá, né? Então, as áreas de negócios fizeram a submissão dos projetos e no momento que eles fizeram a submissão dos projetos, eu tenho aqui a classificação de cada um deles. Eu tenho dois projetos que estão sem classificação, então eu vou vir aqui e vou especificar uma classificação para eles manualmente, com a permissão, né, de gestão de portfólio, de gerente de portfólio, eu posso fazer isso. Então, se alguém tiver esquecido de classificar o seu projeto, eu posso vir aqui e fazer essa classificação manualmente. Importante lembrar que essa informação não vai alterar o valor que está lá no projeto. Aqui é só uma alteração que eu posso fazer no meio do caminho para fazer um ajuste quando necessário. E agora eu vou clicar em revisar prioridades para saber quais são os projetos que têm mais prioridade, quais são os projetos que têm menos prioridade, baseado nos meus fatores comerciais, né, no que foi definido para os fatores comerciais e na priorização dos objetivos estratégicos da minha companhia. Daí, baseado nessa perspectiva, a gente consegue entender que o treinamento ERP Administradores e o treinamento ERP End Users são os dois projetos com maior prioridade dentro da minha companhia, né? Ambos receberam uma nota aí de 12,05%. O projeto que tem a menor prioridade dentro desse contexto é o desenvolvimento de relatórios em Power BI, porque ele só atinge aí 3,43% de prioridade dentro do meu portfólio de projetos. Agora a gente pode começar a fazer as análises de custo e também as análises de recursos, né? Então, vamos clicar aqui para a gente poder ver quais são as restrições de custos que nós eventualmente teríamos e também quais são as restrições de recursos que nós eventualmente teríamos. Aqui é interessante a gente perceber que
nessa seleção que nós fizemos inicialmente, 14 projetos são selecionados. Por quê? Porque aqui a gente ainda não falou qual é a restrição de orçamento que nós temos. Então, se eu tiver um orçamento de R$ 1.241.500, eu poderia fazer todos os 14 projetos e entregaria 100% do meu alinhamento estratégico, ou seja, toda a estratégia da companhia seria atingida, né? 100% da estratégia da companhia, realizando 14 projetos a um custo de R$ 1.245.500. Eu não vou entrar aqui na parte de simulação de cenários e tudo mais, porque isso tudo a gente já viu lá no vídeo anterior. Eu vou aqui para a parte de análise de recurso, que é justamente onde a gente precisa colocar o nosso foco agora. Então, quando a gente navega para a página de análise de recursos, a gente já consegue entender algumas situações que estão acontecendo dentro do nosso portfólio. Veja só, o treinamento, os projetos modernização do sistema de controle de acesso, tá aqui, ó. O treinamento RP Power Users e o projeto Criação do Portal Corporativo, todos eles foram removidos da seleção de projetos que nós estamos fazendo. Então, o que acontece aqui é o seguinte, daqueles 14 projetos que nós tínhamos selecionado inicialmente, que nós não tínhamos restrições de custo e tudo mais, apenas 11 estão sendo executados, ou seja, 3 projetos ficaram de fora. E isso significa que nós vamos entregar um valor estratégico de 74,11%. Por quê? Porque eu tenho restrições de recursos que estão impedindo que eu execute esses projetos aqui. Porque eu não tenho pessoas, eu não tenho recursos baseados em toda a combinação que possam atuar. Agora, a pergunta vai ser assim, tá bom, mas quais são esses recursos, né? Onde que está o gargalo? Então, se eu quiser visualizar os gargalos desses projetos que não foram selecionados, eu posso clicar aqui em detalhes dos requisitos. E nessa página, detalhe dos requisitos, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, olha só, eu tenho aqui todos os projetos que foram selecionados, né, na parte inferior. Então, eu tenho treinamento RP, migração, e aqui a gente consegue visualizar quais são as funções que nós estamos pedindo, né? Então, por exemplo, no treinamento de Power BI, eu preciso de um analista de negócios, de um arquiteto de sistemas, de um gerente de projetos e de um instrutor, por exemplo. Já no treinamento de implantação e adoção do Office 365, por enquanto, eu só preciso do analista de negócios. Então, aqui eu tenho todos os projetos e os recursos que foram solicitados. Aqui embaixo eu tenho os projetos que não foram selecionados. E quando eu visualizo os projetos que não foram selecionados, essa parte vermelha aqui, ó, vai me indicar aonde que eu tenho gargalo de recursos. Então, olha que interessante. Ele está me dizendo que eu tenho um gargalo de um recurso analista de suporte. E esse gargalo está acontecendo no mês de abril de 2018. Tá? Então, eu tenho um gargalo aqui de um recurso. Tá? Toda a visualização que a gente vê aqui é o que ele chama de FTE, né? Em inglês, que é o Full Time Employee, ou seja, o empregado a full time dentro do mês. E aqui em cima eu tenho a disponibilidade dos recursos nesse momento. Então, olha só, se eu realçar a insuficiência, eu consigo analisar rapidamente essa situação. Então, por exemplo, no mês de abril de 2018, eu tenho disponível 0,8 de um analista de suporte. Eu não tenho um analista em tempo integral, inteiro. Eu tenho 0,8, eu tenho uma proporção desse analista, 0,8. Só que para o treinamento, só que para o projeto modernização do sistema de controle de acesso, eu preciso de uma pessoa. Então, como eu preciso de uma pessoa e eu só tenho 0,8, eu tenho um gargalo aqui. Como eu tenho esse gargalo, o próprio ambiente, né, o próprio sistema já deixou esse recurso de fora, porque eu não tenho pessoas suficientes para entregar esse projeto. Da mesma maneira que se a gente vier aqui, por exemplo, no projeto de treinamento RP, Power Users, né, eu vejo que eu tenho um gargalo de 0,83 em ponto percentual aí, né, de um analista de negócios no mês de agosto de 2017 e depois eu tenho nos meses de setembro, outubro e novembro um gargalo de um recurso. Se eu for analisar esse analista de negócios, eu vou perceber que eu tenho disponível 0,59 no mês de agosto, 0,38 no mês de setembro, 0,33 no mês de outubro e 0,88 no mês de novembro. Ou seja,
o que eu preciso aqui embaixo não é compatível com a disponibilidade que eu tenho dos recursos aqui em cima. E é por isso que esses recursos não foram selecionados, justamente pelo fato de que você tem um cenário no qual eu tenho uma necessidade de recursos que, infelizmente, não está sendo atingida em virtude desses gargalos que eu tenho dos recursos que estão sendo utilizados. E aí, o que o Project Online faz é ele compara o valor estratégico que os projetos entregam, ele tenta entregar o maior valor estratégico possível dentro da disponibilidade de recursos que nós temos. Então, nesse cenário, né, a gente consegue entender aqui a prioridade dos projetos, consegue entender o valor estratégico que está sendo entregue, tá bom? Aí a próxima pergunta é, ok, mas como é que a gente faz, então, para resolver esses problemas de superalocação? Para resolver os problemas de superalocação, existem algumas alternativas. A mais simples seria modificar as datas dos projetos, onde nós temos gargalos, né, justamente para evitar esses gargalos e fazer com que a gente tenha como utilizar todos os recursos dentro da sua respectiva capacidade, sem que haja um conflito aí de recursos. Dessa maneira, nós estamos aumentando, por exemplo, o nosso staff, né? Nós não estamos aumentando o número de recursos que a nossa companhia tem. Vamos imaginar que talvez a nossa companhia não tenha recursos financeiros para contratar outras pessoas, então talvez a simples modificação das datas nas quais nós precisamos dos recursos pode resolver os problemas. Principalmente porque aqui a gente tem poucas situações de gargalo, né? Por exemplo, eu tenho um analista de negócios aqui que é até um período razoável, de agosto a novembro, mas depois eu vou ter o analista de suporte aqui só no mês de abril. Então, por exemplo, se eu trocar aqui a data do mês de abril do projeto onde eu tenho esse problema, que é a modernização do sistema de controle de acesso, já resolveria o problema, né? E aqui eu tenho um instrutor também com uns pequenos gargalos aqui nos meses de outubro e novembro. Então, teoricamente, a gente conseguiria rapidamente resolver o problema simplesmente com a alteração das datas dos projetos, ou seja, a alteração das datas onde nós precisamos dos recursos. Porém, a gente também pode, numa situação mais complexa, onde eu não posso talvez mudar as datas, porque eu tenho algumas restrições, os projetos precisam ser realizados, precisam ser entregues, eu eventualmente posso contratar recursos. Então, olha só que interessante. Se eu voltar aqui no gráfico de Gantt, eu conseguiria eventualmente selecionar um determinado projeto da minha lista, né, do meu portfólio, e posso determinar que para aquele projeto especificamente, como ele é um projeto importante dentro da minha companhia, ele talvez seja um projeto estratégico, eu vou fazer uma simulação contratando recursos para saber como que eu poderia resolver o problema de alocação. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nesse projeto treinamento do RP para Power Users, né, eu poderia vir aqui e falar para o sistema, se eu contratar um recurso, eu consigo resolver o problema de superalocação desse projeto? Vamos ver. Então, eu vou selecionar o projeto e vou contratar um recurso para ele. Posso recalcular. E quando a gente fizer aqui o cálculo, né, quando o sistema terminar o cálculo, ele vai me dar os resultados. Então, olha só, se eu contratar um recurso para aquele projeto, eu consigo fazer com que aquele projeto, né, modernização do sistema de controle de acesso, passe a fazer parte da minha listagem de projetos agora. Então, ele passou a entrar aqui e olha só que interessante, agora eu subi o meu valor estratégico para 83,43%, o que é muito legal. Então, eu vou salvar como, porque você está apenas criando um cenário, então eu vou salvar como aqui e vou colocar um nome para esse cenário, que vai ser contratação, e vou colocar o nome do projeto, Sistema Controle de Acesso. Então, do ponto de vista de gerente de portfólio de projetos, você pode fazer análise, né? Por exemplo, se eu voltar aqui para o cenário de linha de base, eu estava entregando 74,11% do valor estratégico da companhia e estava entregando 11 projetos. Se eu mudar aqui o cenário e colocar contratação para o sistema de controle de acesso, eu estou entregando 12 projetos e estou trabalhando com 83,43%, ou seja, estou entregando 83,43% do meu valor estratégico. Uma coisa que eu posso fazer é vir aqui e comparar.
porque aí o Project Online vai me mostrar os dois cenários. Olha, no cenário anterior, na linha de base, você estava fazendo dessa maneira, e no cenário atual você está fazendo dessa maneira. Então, eu tinha 11 de 14, entregando 74 projetos anteriormente. Agora, eu tenho 12 de 14, entregando 83% do meu portfólio. E aqui eu consigo saber, comparando os dois cenários, quais não estavam sendo incluídos, qual está sendo incluído, qual é o valor que eu estava entregando antes, qual é o valor que eu estou entregando agora. Então, a gente consegue ter aí uma ideia muito bacana do que está acontecendo nesse cenário, sem que eu necessariamente tenha que confirmar ou não. Eu posso fazer mais simulações e posso entender como que o meu relatório, como que os meus projetos estão sendo entregues baseado nas contratações que eu faço. Outras coisas bacanas que você pode fazer também é clicar em relatórios, né? Então eu posso vir aqui em déficit e excedente para saber o que está faltando e o que eu tenho como excedente. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o analista de negócios, eu tenho um excedente de 1,9 recursos em julho, e aí depois ele fica negativo, né? Então, eu tenho 0,24 em agosto, 0,62 em setembro, 0,67 em novembro, e 1,12 em 0,67 em outubro e 1,12 em novembro. E aí, a partir de dezembro, ele passa a ficar excedente de novo, depois eu tenho um déficit. Então, aqui eu consigo saber assim, olha, quais são os recursos que eu preciso eventualmente contratar, que eu estou com problema dentro do meu portfólio de projetos. Uma outra coisa também que eu posso ver são os recursos contratados para os projetos específicos que eu selecionei e contratei recurso. Então, ele me fala que, olha, você contratou um analista de suporte para o projeto Modernização do Controle de Acesso. Ele vai ser contratado entre abril de 2018 e julho de 2018 a um custo de R$ 16.700, com um trabalho de R$ 696 e uma taxa de 24 a hora, porque esse é o valor da taxa que foi cadastrada para o recurso genérico que tem a mesma característica, ou seja, um analista de suporte na minha empresa, recurso genérico, tem uma taxa média padrão de 24 reais a hora. Então, essas são as contas que são feitas. Aí você pode analisar todas as variáveis que você tem, contratar mais recursos para outros projetos caso seja necessário, e a partir do momento que você estiver satisfeito com os resultados, de acordo com os cenários que você tiver, você eventualmente pode confirmar o seu portfólio. Se você tiver, por exemplo, um workflow, né, que está trabalhando por trás para coletar todas essas informações e fazer com que isso seja calculado ou seja realizado dentro do seu ambiente, você eventualmente, ao confirmar, pode disparar alguma ação do workflow para que os projetos sejam confirmados e você, a partir de agora, trabalhe com esse portfólio de projetos ou selecione esses projetos dentro do teu portfólio, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Acho que essa segunda parte fecha a primeira parte, o primeiro vídeo que tinha sido feito sobre seleção e priorização de projetos. Se você tem alguma dúvida, se você quer levantar algum comentário, se você tem qualquer tipo de comentário, dúvida, observação para fazer, deixa aqui nos comentários, a gente vai trocando uma ideia e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até mais.